Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, só uns minutinhos para os demais irem, que ainda não entraram, irem entrando, mais uns minutinhos a gente dá início, tá? A Ana Laura vai começar fazendo a abertura e explanando, tá? O início aí. Então, só mais uns minutinhos a gente começa. Bom dia. Bom dia. Agora abriu. Ah? Agora não sei se o som vai estar. Dia.
Bom dia, pessoal. A Escola Taieca está aqui presente, tá? Bom dia, pessoal. Bom dia, Diva. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo Bom bem? dia, bom dia. Bom dia, Tá bom Escola meu Irene áudio? também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos reunidos aqui na sala no Alfredo Machado, na PI. Estamos coletivo, tá? Ah, tá. Sejam bem-vindos. Obrigado. PC Adriana, professora Andressa falando, professora Bianca, Neide e seu Luiz. Ah, é bacana. Mandei. Tá ok. Tá aberto? É. Bom dia. Bom dia. Oi. Bom dia. Tiago, Oi? na hora que você achar que pode dar início, já nós estamos em 84 participantes. Vamos lá então, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, bom dia. Inicialmente eu vou fazer só essa primeira apresentação para vocês, né? Muitos de vocês já sabem que eu já não componho mais a parte de ciências humanas dentro do núcleo pedagógico. A partir desse ano eu estou respondendo junto com o PCNP José Antônio, como PCNP de tecnologia, tá? Então, a parte de ciências humanas esse ano, ela ficará a cargo das PCNPs Ana Paula e Nicole, tá? Então, eu gostaria de apresentá-los as duas. Nicole, Ana Paula, se vocês puderem abrir o microfone e a câmera, fiquem à vontade, tá? Para se apresentarem. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, sim, Ana. Ah, sim. Muito bem, bom dia a todos. Então, estou iniciando agora com o PCNP de Filosofia. Estamos juntos, né, para aprender a caminhar com essas novas etapas, né, sempre pensando aí de maneira positiva, que estão precisando, né, nesses tempos difíceis de ensino. Agora a gente fala híbrido, né? Não e vamos estamos vencer escutando. juntos. Não estão escutando? O microfone está mudo. O microfone dela está desligado. Estou ouvindo normal. Aqui está ouvindo normal. Também estou ouvindo normal. Não, tá desligado o microfone.
Professora, para nós aqui tá normal. Tenta dar uma atualizada no teu Teams. De repente pode ser alguma interferência com relação à internet. Para nós aqui tá normal. Ana, que bom saber que você se tornou PCNP, tá? Fico muito feliz em saber. Pela voz é o Luan, né? Isso, Obrigada. Obrigada. E é isso, estamos juntos, estou aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo, eu penso assim. E o que for possível, estarei aqui à disposição de todos nesse processo formativo contínuo. Ok? Eu quero um negócio. Vocês estão me ouvindo? Você sabe que eu nem sei onde está o meu? Nicole, se apresentar. Vocês estão me ouvindo? Estamos, agora estamos. Ok, então. Bom dia, professores, professoras. Como o Thiago já disse, e a Ana agora, né? Meu nome é Nicole, sou professora de Geografia, atualmente, né, começando na área. Eu me coloco à disposição de todos. Oi. De aprendizagem. É uma satisfação ver, né, rever alguns colegas de profissão que eu já encontrei em outras escolas, é uma satisfação e um prazer. Ok? Passo a palavra. Obrigada, Nicole. Estão todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo ok? Microfone? Tudo ok. Ok, Ana. Então, vamos dar início. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Laura, sou PCNP de Matemática. Hoje o nosso tema é geral, então vou fazer a primeira parte. Comigo nessa TPC está a PCNP de Língua Portuguesa, Claudineia, vocês também já conhecem, e a PCNP Milena de Matemática, que também é minha companheira a partir desse ano. Então, antes de dar início, vou pedir para a Milena se apresentar também. Tá bom? Milena, por favor. Bom dia a todos. Como a Ana falou, sou professora de matemática, estou começando agora, iniciando, né, com o PCNP de matemática, e espero poder ajudar vocês da melhor forma possível aí. Obrigada. Obrigada, Milena. Pessoal, então vocês podem perceber que o nosso grupo está aumentando, o núcleo está ficando cada vez mais reforçado, mas ainda está faltando, viu, gente? Quem tiver interesse, ainda a gente tem umas vagas aqui, estamos precisando de PCNP de História, Biologia, Projeto da Pasta e Química, Thiago. É Química? Que abriu também? Isso mesmo. Então, estão abertas as inscrições. Divulguem, por favor, né? Quem tiver interesse, faça as inscrições. Outra coisa que eu vou falar, para que não tenha problema de microfonia, de interferência, porque a gente sabe que o Teams é pesadinho, eu peço a gente, por gentileza, que deixe os microfones fechados. E se tiver alguma dúvida, tem o pessoal do apoio que vai ficar para ver quem está com a mãozinha erguida e a gente vai passando a palavra, tá bom? Eu não consigo ver porque eu vou estar espelhando a tela. Então, vamos lá. Uma ótima TPC para todo mundo. Como eu disse, o ATPC de hoje, eu, a Claudineia e a Milena vamos apresentar para vocês. A Milena está aqui como apoio, o Thiago também, assim como vários outros PCNPs aqui do núcleo. A Solange Bispo vai fazer uma participação também com o roteiro da educação especial.
o nosso tema de hoje é plano de ensino, plano de aula e roteiro de estudo. Objetivo: estudar a organização, os passos e critérios imprescindíveis para a elaboração desses três, tá? Por quê? Existem diferenças. Eu vou fechar a câmera para não dar interferência, tá, pessoal? Por quê? Existe diferença entre o plano de ensino, o plano de aula e o roteiro de estudo. Cada um serve para uma coisa. Vamos começar, então, com o plano de ensino. O plano de ensino é um documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, por componente curricular específico. Então, matemática tem o dele, língua portuguesa tem o dele, inglês tem o dele, cada um tem o seu, tá? Esse plano de ensino nós já estamos acostumados, a gente faz desde muito tempo. Ele é baseado no currículo, né? Como todos os outros planos também são baseados no currículo. Então, o que tem que ter nesse plano de ensino? São os elementos. O plano de ensino deve prever os seguintes elementos para nortear o trabalho do professor durante o ano letivo. 1. Dados de identificação. Então, ele tem que ter identificação da escola, da unidade escolar, a identificação do professor, do componente, número de aulas, do bimestre. Tem que ter toda essa identificação. Não pode faltar. Os objetivos, competências e habilidades, metodologias de ensino e avaliação. Por que tem esse destaque aí do lado? Porque o plano de ensino, ele deve estar articulado junto com o PPP. O que é o PPP? É o Projeto Político Pedagógico da Escola e o Plano de Gestão da Unidade Escolar, tá? O plano de gestão envolve os aspectos administrativos e pedagógicos operacionalizando e gerenciando o projeto político pedagógico. Então, o que a gente pode dizer? Que o plano de gestão é o documento que vai avaliar periodicamente os objetivos e metas, né? Bem como acompanhar o plano de ensino da escola. Então, periodicamente, esse plano de ensino está sendo acompanhado. Ele é flexível? É flexível o plano de ensino, tá? Por isso que ele tem que ser bem feito, mas ele também é flexível. Vamos falar um pouquinho o que tem que ter dentro desses dados de identificação. Foi o que eu disse lá. Nome do professor, componente curricular, ano série, carga horária do componente curricular. Segundo ponto, objetivos. Construídos em formas de frases que iniciam com verbos indicando a ação. Então, como criar, identificar, descrever, classificar, definir, sempre começa com verbo. Reconhecer, localizar, comparar, avaliar. Evita verbos genéricos, como compreender, entender, são verbos simples demais, tá? É bem importante que vocês utilizem a taxonomia de Bloom. Para quem não conhece, procurem, estudem. A taxonomia de Bloom ajuda bastante. Anotem aí, ó, taxonomia de Bloom, ajuda muito. Façam esse estudo. Nós, professores, precisamos periodicamente estar estudando, renovando. E os verbos são muito importantes para nós, principalmente para entender onde o meu aluno está, que passinho que ele está. Se ele está lá no comecinho ou se ele já está lá no nível mais avançado. Bom, quando eu falo de competências e habilidades, indicar quais habilidades do currículo e conteúdo serão distribuídos nos bimestres letivos. Então, tá lá. Vamos supor, EF 0C6, que é do sexto ano, né? EF é do fundamental, 06 é do sexto ano. História é HI, né? 01 é a posição.
Ah, se for geografia, é GE, né? Então fica lá, EF, ensino fundamental, 07 do 7º ano, GE, geografia, 06, é a posição. Depois, devem ser atingíveis, considerando o tempo estimado de realização das atividades. Então, eu tenho que pensar, eu não posso colocar lá tempo, pensando num tempo longo demais ou curto demais. Tem que ser possível. Ah, Ana, mas aí você está querendo demais, que eu não sei. Não, mas nós, professores, geralmente estimamos isso. Nós conhecemos. Uma sala mais difícil e uma sala mais fácil, a média vai ficar em quanto? Uma sala mais difícil, eu demoro 8 aulas para aquela habilidade. Uma sala mais fácil, eu demoro 4 aulas. Então, eu tenho uma média de 6 aulas. Certo? Então, nem mais para mais, nem para menos. A gente tem que ser coerente, tá? Para o desenvolvimento de uma habilidade, às vezes é preciso programar mais de uma aula. Olha aí que ele diz. Certo? Filosofia mesmo. Filosofia tem a 2ª série ou a 3ª série do ensino médio, que o professor sabe que tem ano série, que é uma aulinha. Então, que às vezes a gente não consegue, em uma aula, desenvolver aquela habilidade. Então, necessita de outras aulas. Então, a gente tem que programar mais aulas. Na minha disciplina mesmo, matemática, às vezes eu preciso de mais aulas para desenvolver aquela habilidade. Certo? Então, o professor tem que estudar a habilidade. Ele tem que ler aquilo ali para poder programar. Metodologias. Vamos falar um pouquinho sobre as metodologias. As atividades propostas devem corresponder ao objetivo das aulas e ao desenvolvimento de competências e habilidades, por meio de metodologias adequadas para promover o engajamento e a aprendizagem dos estudantes. Então, eu não posso vir com atividades que não vão levar a lugar nenhum, com propostas que não vão deixar o meu aluno engajado, né? Ou ele vai ficar só ali se exercitando, sem pensar, fazendo aquilo ali, sem nenhum sentido. Então, o que eles propõem nessas metodologias? Por exemplo, aula invertida, ocorre muito hoje, né? Por quê? Nós estamos no sistema híbrido. Produção de mapas conceituais, produção de vídeos, desenvolvimento de projetos, que eles gostam muito, aulas expositivas, estudos de textos, iniciação científica, resolução de problemas, rotação por estações e estudo de caso. Então, exemplos de metodologias ativas que levam o aluno a ficarem engajados, a serem alunos pensantes, não só estarem ali por estar. Tá? E o 5º passo é a avaliação. Sugere-se utilizar diversos instrumentos e mecanismos para verificar em que medidas as competências e as habilidades estão sendo desenvolvidas ao longo do ano letivo, como exercícios, provas, atividades individuais ou em grupos, pesquisas de campos e observações periódicas registradas nos diários de classe. Nós temos também, hoje naquele Google Classroom, que você consegue já dar o feedback automático para o aluno. Então, a metodologia, ela está muito ligada também à avaliação. Tudo que você utiliza de metodologia, você tem que também pensar em como você vai avaliar o aluno, certo? Qual o mecanismo que você vai utilizar para avaliar?
O aluno sempre espera um feedback do professor. E a partir do momento que você dá esse feedback, você já está avaliando o aluno. Então, tem que pensar nesta forma de avaliar. Nunca deixar para trás. Exemplos de instrumentos de avaliação. Entrega de exercícios ou de atividades propostas pelo professor, individuais ou em grupo, provas, realização de pesquisas, participação nas aulas. Então, aqui nós colocamos um exemplo de um plano de ensino. É um plano de ensino que muitos já estão acostumados, que é o antigo, que a gente já conhece, tá? O que faltou aqui? Eu não coloquei nenhum nome da escola, nem o nome do professor, percebe? Coloquei aí em cima. Por quê? Porque isso daí cada um vai colocar esse cabeçalho, quem coloca é a escola, eles que compõem essa parte. Mas tem que ter o componente curricular, o ano série, colocamos bimestre, unidade temática, habilidades, objetivos, metodologia e avaliação. Então, eu tenho aí o primeiro bimestre. Hoje a gente sabe que o nosso currículo ele está dividido em unidades temáticas. Coloco ali a habilidade, o objetivo dessa habilidade, a metodologia que eu estou utilizando e a avaliação. Bom, aí você vai perguntar para mim assim, Ana, eu tenho o 6º ano A, B, C e D. Eu posso fazer um plano de ensino para o A, B, C e D? Aí eu vou te perguntar assim, os seus alunos desenvolvem do mesmo modo no A, B, C e D? A metodologia que você utiliza é a mesma? Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar, tá? Quando a gente vai montar o nosso plano de ensino. Porque uma metodologia, ela é diferenciada para uma sala e para outra. A gente tem que olhar o nosso público. Às vezes, o que eu faço com uma sala não dá certo com a outra. Por isso que o plano de ensino também é flexível, tá? Às vezes, eu tenho que avaliar diferenciado uma sala, porque ela não desenvolve da mesma forma que outra. Tem que utilizar outras metodologias para alcançar o mesmo objetivo do outro 6º ano que eu tenho. Agora, vou fazer uma observação. Este ano, né, de pandemia, nós estamos trabalhando com habilidades essenciais. Vocês receberam agora no começo do ano uma tabela com as habilidades essenciais a serem trabalhadas. Tem que estar dentro do plano de ensino? Sim, tem que estar dentro do plano de ensino essas habilidades essenciais. Vocês receberam essa tabela, elas já vieram distribuídas em 1º, 2º, 3º e 4º bimestre, tá? Então, quando vocês forem fazer o plano de ensino do 1º bimestre, vocês vão colocar as habilidades essenciais do 1º bimestre. E vão fazer em cima as habilidades, objetivos, metodologia e avaliação. Quando vocês forem fazer a do 2º bimestre, de repente aquela sala já mudou a metodologia que você vai utilizar, porque ela melhorou, ela já não precisa daquela metodologia, você vai avaliar de uma forma diferente. Então, você pode fazer o seu plano de ensino com um outro olhar. As habilidades essenciais do 2º bimestre também têm que estar lá. Tudo bem? Então, as próximas telas é a continuidade desse plano de ensino. É um plano de ensino de geografia, né? Uma partezinha apenas. Nós colocamos aqui para vocês olharem. Bom, uma outra coisa é que tudo que vocês pensam em fazer com seus alunos, pesquisa de campo, um passeio, uma usina hidrelétrica para atingir aquela habilidade, né? Você coloca dentro do plano de ensino, tá bom?
Então, tem que colocar aqui dentro. Certo? Alguma pergunta sobre o plano de ensino? Não? Tudo bem até aqui? Então, posso dar continuidade? Nenhuma dúvida? Olha, o povo está sabido. Que bom. Então, agora eu vou dar continuidade. Nós vamos para o plano de aula. Só mais um pouquinho com a minha voz. Aí vocês vão ficar um pouquinho com a Claudineia. Então, dando continuidade, agora eu vou falar para vocês sobre o plano de aula, né? Então, nós falamos sobre o plano de ensino, que ele está ali, composto dentro do plano de gestão e do PPP, do Projeto Político Pedagógico da Escola, e agora nós vamos falar sobre o plano de aula. O plano de aula é o roteiro para apoiar o professor. Então, ele não é do aluno, ele é do professor. Ao ministrar cada uma das aulas elencadas no plano de ensino. Então, você fez lá o seu plano de ensino. Seu plano de ensino ele é bimestral, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Só que o seu plano de ensino, por ele ser bimestral, você tem ele inteiro lá. Você tem que fazer o quê? Separar aquilo ali pelas suas aulas. Você tem geografia, 4 aulas semanais no ensino fundamental. Então, você tem que ver o que você vai fazer naquela semana. Então, você vai fazer o seu plano de aula. Então, o seu plano de aula é seu. O que você vai fazer naquela semana? Tá? Ele é um plano para te apoiar. Pegando dentro do seu plano de ensino. O que você pontuou lá dentro daquelas habilidades, daqueles objetivos, daquela metodologia. Então, não é difícil. Se você tem um plano de ensino que você montou, que você pensou, basta você pegar dali o que você vai trabalhar e pensar no seu aluno, na sua sala. O plano de aula, ao realizar o plano de aula, é essencial considerar as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021. Lembra que eu falei? Dentro do plano de ensino tem que ir as habilidades do ciclo. Por quê? Como nós estamos em pandemia, dentro do plano de ensino também tem que ir essas habilidades. Perfil dos estudantes você tem que pensar, você tem que considerar para você fazer o seu plano de aula, pensar no seu plano de aula, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Novamente, o 6º ano A não é igual ao 6º ano B. Então, eu não posso pensar no meu plano de aula para o 6º ano A se ele não é igual ao 6º ano B. Os resultados das avaliações. Bom, o meu 6º ano A, nas avaliações, eles foram muito mal em 3 habilidades. Eu vejo que eu tenho que ir lá reforçar aquelas habilidades. Só que o 6º ano B só ficou para trás uma habilidade. Então, o que isso está mostrando para mim? Eu tenho que reforçar apenas uma habilidade. E as outras eu posso aprofundar e dar continuidade ao currículo. Certo? E os recursos didáticos disponíveis. Especialmente o currículo em ação. O Aprender Sempre é um material de língua portuguesa e matemática, tá? O currículo em ação, o que é o currículo em ação, Ana? O currículo em ação é o nosso currículo. Antigamente, ele era o São Paulo Faz Escola, né? Então, hoje ele é o currículo em ação para o 6º, 7º, 8º, 9º e 1ª série do ensino médio. A 2ª série do ensino médio, a 3ª série do ensino médio, continua sendo São Paulo Faz Escola. Tá? Diferença entre as turmas de um mesmo ano série é o que eu estou reforçando até agora para adequar as atividades quando e conforme necessário. E o contexto de 2021, com aulas presenciais e remotas, que é o híbrido que a gente está falando.
Tem escolas que estão só no remoto. Tem escola que já está com aulas presenciais e remotas, que está no híbrido. E aí, qual que é a nossa sugestão? Isso daqui é um plano de aula, é uma sugestão. Ela pode ser quinzenal ou mensal. E da onde que surge o plano de aula do professor? Surge lá do plano de ensino. Então, não surge de um lugar do nada. Ele vem de um embasamento. Então, eu coloquei aí, ó. Escola Estadual Aprender Sempre, Diretoria de Ensino Região de Adamantina, Planos de Aula 2021. O nome do professor, a disciplina, ano série, turma e o bimestre. Então, eu estou aqui no primeiro bimestre. Então, que habilidade, e aí eu descrevo a habilidade. Qual que é a metodologia que eu vou utilizar? Que semana que eu vou trabalhar? Então, tá. Eu vou fazer, só para vocês entenderem, vou fazer quinzenal, vamos supor. Então, se é quinzenal, eu vou utilizar essa semana e a outra, tá bom? Então, vou fazer a semana de 15, nós estamos na semana de 15 a 19, certo? Vou colocar aqui, 15 a 19. No meu caso, né, vou colocar de geografia, vamos supor. Tem 4 aulas. Eu coloquei uma habilidade que eu só vou utilizar 2 aulas. Então, eu coloco aqui 2 aulas, de 15 a 19, 2 aulas. Coloco o recurso que eu vou utilizar e a avaliação. Então, aqui eu posso colocar plataforma Teams, posso colocar CMSP, posso colocar YouTube, jogos, posso, nesses recursos aqui, eu posso colocar um monte de coisa, certo? Atividades em folha, livro didático também, posso colocar um monte de coisa. Mas aí, eu ainda tenho, se eu estou fazendo um plano quinzenal, eu ainda tenho, a semana que vem, ainda mais 2 aulas dessa semana. Certo? E penso que essa semana não vai ter CMSP, por exemplo. Eu coloco outra habilidade aqui, a metodologia, 15 a 19, 2 aulas, mas essa habilidade aqui eu vou usar 4 aulas. Não tem problema. Coloco tudo aqui certinho, aumento, né? Duplico essa folha, não tem problema. E na outra eu continuo. Coloco a semana que vem aqui, mais 2 aulas que eu preciso, tá? Ou eu posso colocar na semana, eu posso colocar aqui 15 a 19 e a semana que vem aqui, de 22 a 27, é isso? 22 a 27, 4 aulas, sem problema nenhum. Então, você pode organizar o seu plano. O professor vai pensar. O que você tem que ser é coerente. Ele não é um plano extenso, ele não é um plano que leve muito tempo. Por quê? Pensamos que ele já vem embasado no plano de ensino. Tá? O que a gente deixa bem claro é que cada turma é uma turma. Cada ano é um ano. E a gente não pode pensar que os alunos são todos iguais. Então, a gente tem que pensar realmente em melhorar a aprendizagem desses alunos. E o plano de aula, ele é do professor, né, da escola, acompanhar o que o professor está fazendo. Se você tem um plano de ensino bem preparado, em cima do currículo, bem embasado, você tem também um plano de aula bem feito. Automaticamente, o próximo passo, que é o que a Claudineia vai falar, é o roteiro bem estruturado. Alguma dúvida até aqui? Não?
Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Claudineia, que vai começar a falar com vocês sobre o roteiro de estudo. Passo a palavra, Claudineia, fica à vontade. Oi, Ana, obrigada, viu, Ana? Pessoal, eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Para quem ainda não me conhece, a gente sabe que tem um pessoal novo aí na rede. Meu nome é Claudineia, né? Como a Ana já disse, sou PCNP de língua portuguesa. Eu vou dar sequência aí à explanação da Ana, falando um pouquinho sobre o roteiro de estudo. O roteiro de estudo é o roteiro que o professor prepara, né? Com base, ele sai lá do plano de aula, de todo esse planejamento que o professor já vem fazendo, e aí ele prepara o roteiro de estudo para o aluno, né? Aquele roteirinho que vai para o aluno fazer as atividades que a gente usou tanto no ano passado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os passos imprescindíveis para a gente elaborar um bom roteiro. Lembrando que não tem uma receita pronta, vai depender aí de uma série de critérios, né, dependendo aí de cada turma e de cada realidade. Então, para começar aí essa explanação e esse diálogo com vocês sobre o roteiro, nós vamos fazer 2 estudos de caso, tá? O roteiro 1 e o roteiro 2. Eu acho que eu vou precisar, quem está no suporte, o Thiago, o pessoal aí, que abra o roteiro 1 e o roteiro 2, primeiramente, né? A gente vai olhar, ele já foi mandado para vocês também como material de apoio nos e-mails, né? Para os coordenadores. Então, a gente vai olhar um pouquinho para esse roteiro, tá? Não sei se vocês conseguiram fazer uma leitura prévia dele. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né? A gente selecionou esses 2 roteiros com base no levantamento do ano passado que a gente solicitou para as escolas. Então, são 2 roteiros que estão, assim, digamos, adequados, né? Também próximos do ideal, lembrando que não tem uma receita pronta, né? Esse ideal aí, ele vai depender de uma série de fatores. Então, pode ir descendo, Thiago. Não sei se é você que está aí no suporte, só para o pessoal ir dando uma olhada. A gente vai abrir os 2 roteiros, 1 e o 2, e aí eu quero, de uma forma dialógica, aí junto com vocês, a gente vai conversar um pouquinho, na opinião e no olhar de vocês, qual é o roteiro que está aí, que tem os elementos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse passo a passo, tá? Isso aqui seria só digamos, um levantamento para a gente ver o que a gente conhece, né, sobre os roteiros, o que a gente, os passos que a gente acha que são os melhores a ser considerados. Então, esses 2 roteiros... Oi, pode falar, Ana. Só um minutinho. Nós enviamos no chat um bit.ly, que é onde eles clicam e abrem os 2 arquivos, tá bom? Então, eles podem... porque vai... Então, pessoal, eles já foram, né, enviados previamente para as escolas, mas o pessoal disponibilizou os links no chat. A gente pede para que vocês deem uma olhada nos roteiros. São 2 bons roteiros, assim, que estão próximos, né, do ideal. Não tem uma receita pronta, como a gente disse, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. E aí, daqui uns 10 minutos, a gente vai falar. Vocês podem colocar no chat qual dos 2 roteiros vocês acham que está mais próximo do que precisa ter um bom roteiro. Lembrando que os 2 são bons roteiros, mas um deles tem mais elementos que vai mais, né, próximo do que a gente poderia dizer como um bom roteiro. Então, a gente vai ficar uns 10 minutinhos, tá? Vocês vão dar uma olhada e aí vocês podem ir colocando aqui no chat para a gente conversar, ok? Tudo bem, pessoal? A partir de agora, nós vamos dar 10 minutinhos para vocês. A gente volta, então, 5 para as 11, para dar continuidade. Ninguém vai colocar a musiquinha do Centro de Mídias, não, hein? Porque senão a gente enlouquece. Ai, precisava ter posto uma música, né, para descontrair.
Conforme vocês forem terminando de analisar, vocês podem ir colocando no chat qual dos dois vocês acham mais adequado. Se foi o roteiro 1 ou se foi o roteiro 2.
Pessoal, acho que deu um tempinho, né? Temos bastante contribuições no chat. Vou pedir para o pessoal que eventualmente estiver com o microfone aberto, a gente deu uma pausinha, né, para dar uma desligada para não ter interferências, por gentileza, tá? Nós temos várias contribuições relevantes no chat. A Escola Taieca fala aqui que os professores acharam o roteiro 2 mais relevante, porém amplos, são muito extensos e não se encaixam nas orientações do planejamento do CMSP, que os roteiros dos alunos precisam ser mais objetivos e práticos. Muito boa a contribuição da Escola Taieca. Realmente, os planos, eles dependem muito do objetivo, e às vezes o menos é mais, né? Nós selecionamos, esses roteiros foram elaborados pelas próprias escolas no ano passado, quando nós solicitamos que as escolas enviassem para nós, e realmente tudo depende do objetivo que o professor quer. Às vezes o menos é mais, depende do número de aulas, né, que o professor vai contemplar. Enfim, é que nós pegamos esses roteiros, vocês vão observar também que eles não estão, hoje na área de ciências humanas, né, nós pegamos 2 roteiros de língua portuguesa, a gente fez essa inversão, justamente para isso, para, né, em cada área vai analisar o roteiro de uma área diferente, né, da que está a TPC aqui em questão. Bom, mas retomando, a gente observa que boa parte, acho que a grande maioria respondeu ali no chat que considera o roteiro 2 mais próximo do ideal, né? E então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ô Tiago, você está no suporte, eu queria te pedir que você abrisse primeiro o roteiro 1, na tela, e fosse rolando ele, descendo ele a tela, só para a gente dar uma olhadinha rápida, e depois o 2. Por favor. Pessoal, eu tô sem máscara porque eu tô numa sala aqui no fundo, eu tô sozinha, tá? Por isso que eu tô sem máscara. Esqueci de falar, eu tô aqui numa sala sozinha, e aí eu me dei ao luxo de tirar a máscara. Isso, ó, o roteiro, esse é o que você abriu, Thiago, é o 1, né? Isso. Né? O roteiro 1. Isso. É o roteiro 1, ó, ele fala, ele está direcionado ao 6º ano, um roteiro semanal de 6 aulas, tem a habilidade. Pode descer um pouquinho, por favor, para o pessoal. Ele tem habilidade, nós vamos perceber que ele tem também ali o tema da aula. Ele tem uma pergunta que a gente pode dizer que é uma pergunta disparadora, que, né, que para ser atraente para o aluno, para instigar o aluno a refletir.
Ele tem os recursos ali, está voltado, claro, para o material Aprender Sempre, que é um roteiro mais voltado para recuperação. Tem a ativação inicial ali, né, contextualizando o aluno sobre o tema. Então, ele assim, é um roteiro que ele tem os elementos que nós vamos falar um pouquinho agora para frente, né? É o que eu disse, não tem uma receita pronta, nada engessado, tudo depende do objetivo do professor, tudo depende da turma, enfim, nós só explanamos aqui os modelos para a gente ter uma ideia. Ele tem a aula 1, ó, é aquele material do Aprender Sempre que fala lá daquele conto de mistério da Maria Angula, né? Tem um levantamento inicial aí sobre os elementos da narrativa, né? Enfim, o objetivo aqui cada aula ela vai ter um objetivo, cada roteiro ele vai ter um objetivo, e como a Escola Taieca muito bem disse, muitas vezes aí vai depender do objetivo do professor, às vezes menos atividades, às vezes mais, né? Mas muitas vezes o menos é mais, tudo depende ali do aluno. É uma habilidade extensa, então ela contempla trabalho com discurso direto, e ao final, como é um roteiro para 6 aulas, tem também uma proposta de produção textual dialógica, em que o aluno vai escrever, depois desse trabalho todo aí com esse gênero, né, com o gênero conto de mistério, ao final ele vai produzir um conto, gênero de mistério, pensando no quê? Ele vai escrever esse texto para quem? Para um coleguinha da classe que ele vai ler. Porque muitas vezes o aluno escreve para o professor que vai corrigir, né? Então, a proposta é uma proposta dialógica para ele escrever para o coleguinha, e depois vai ter uma socialização com os recursos da plataforma Meet, né? Então, assim, é um roteiro que se utilizou aí de diversos recursos, né? Esse é o 1. E o roteiro 2, Thiago, você pode abrir o 2, por favor? Isso, o roteiro 2 ele já é um pouquinho mais curto, né? Ele tem ali, é para 2 aulas, tem a habilidade, tem o objetivo, mas se a gente observar, ó, não tem uma pergunta, né? Tá um bom roteiro? Tá um bom roteiro, mas assim, não tem uma questão ali disparadora que instigue o aluno, que chame a atenção do aluno, não tem aquele texto introdutório, uma introdução para contextualizar o aluno sobre o que vai ser falado, mas em contrapartida tem o levantamento prévio ali, ó, responda no caderno, né, o que é uma reflexão, tem, mas eu falo assim, aquele título do roteiro que instiga, que é a primeira coisa que o aluno vê lá em cima, né, a gente observa que esse daqui ele não tem. Então, assim, eu e os meus colegas aqui do núcleo, nós analisando, a gente considera que, como eu disse, os 2 são bons roteiros, mas nós consideramos que o primeiro, ele está mais completo. Por quê? Porque o primeiro, ele tem essa pergunta disparadora, ele tem um texto introdutório situando o aluno, ele trabalha com mais recursos, por exemplo, trabalhando com a plataforma Meet, tem uma proposta de produção textual, então a gente entende que ele está mais assim, próximo do que seria ideal. Lembrando que, né, esse ideal, gente, vai depender muito do objetivo do professor e da turma e do que o professor quer, nada é engessado, né? Tudo depende. Então, a gente, né, considera, aí vai do ponto de vista de cada um, mas considerando as formações do CMSP, que nós nos embasamos, esses PPTs, nós nos embasamos, eu, Ana Laura, Milena, pessoal daqui do núcleo, nos embasamos nas propostas da SEDUC, tá? No passo a passo deles lá, sobre a elaboração tanto dos planos, quanto dos planos de aula de ensino e dos roteiros, está totalmente embasado nas orientações que eles deram, tá? Então, a gente considera que o roteiro 2, ele está mais próximo, né, do que a gente diria o ideal, porque ele tem mais essas questões aí que estão voltadas para as formações do CMSP. Ok? Alguém quer comentar o roteiro 1, né? O roteiro 1, você quis dizer. Isso, desculpa, isso. É que vocês colocaram 2 aqui, isso mesmo. O roteiro 1, que foi o primeiro que eu explanei, que tem a questão disparadora, que tem o ponto de mistério, é o que está mais voltado ao próximo do ideal. É interessante ressaltar, por exemplo, quando você analisa esse roteiro 2, que é que ele diz assim, analise as imagens a
seguir e faça uma reflexão, né? Então, se você pega um aluno que vai te questionar bastante, ele fala assim, cadê a imagem, professora? Cadê a imagem? Ele não vai se atentar que você já deu a comanda que pode estar num livro, que pode estar no caderno, ou mesmo em outro material que você já citou, que era para ele buscar, né? Porque você colocou aqui, analise a imagem a seguir, né? Então, tem que deixar bem claro, tem que estar bem montado. Então, e o número de aulas também é importante. O roteiro 1, ele traz uma proposta para 6 aulas. Já aqui, eu tenho uma proposta para 2 aulas. Então, já requer um roteiro menor, um roteiro que traga menos coisas, vamos falar assim, né? Certo? Certo. Então, tudo depende do objetivo. A grande diferença aí tá no que o roteiro 1, ele tá mais completo porque ele tem ali a questão disparadora que instiga o aluno, ele é mais dialógico, digamos assim. Ele traz mais uma proposta voltada para o diálogo com o aluno ali, tá? Já que o aluno em si, esse contexto atual de pandemia não tem, agora melhorou porque voltou, né, híbrido, mas eu falo assim, ele tem uma proposta mais dialógica ali para conversar com o aluno. Então, a gente entende que ele seria mais próximo do ideal. O 1, tá, pessoal? Eu sei que vocês colocaram aqui no chat o 2, mas foi o que eu disse, tudo depende da proposta e os 2 são considerados bons roteiros, mas sendo que o 1, ele está mais próximo do que a gente pensa e de acordo com as propostas das formações da SEDUC. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura. Eu vou tentar ser mais breve, porque tem uma parte ainda que a Sol, uma parte muito importante, que a Sol vai falar para a gente da educação especial e do roteiro da educação especial. Então, às vezes não dá tempo, a gente não quer ultrapassar o limite aí do horário. Então, o roteiro de estudo, ele deve... Oi? Só um comentário que saiu aqui, ele fala assim, da Andréia, né? O nosso roteiro atende os objetivos. Penso não ter necessidade de mudar. Isso, Andréia. Sim, foi o que eu disse, Andréia. Obrigada pela pergunta, foi o que eu disse. Tudo vai depender do objetivo do professor, do que o professor quer, nada é engessado, né? É bem democrático mesmo. A gente sugere, né, essas questões aí da questão disparadora, desses elementos aí que nós vamos ver agora na estrutura do roteiro, como sugestão, né? Mas tudo vai depender mesmo ali do que o professor quer, do que ele acha, do perfil da turma, não é engessado, é que, como eu disse, não tem uma receita pronta, não tem uma coisa que seria o ideal. A gente tenta se aproximar, né? A gente tenta fazer o melhor de acordo com os recursos que a gente tem e com o que a gente precisa ali no momento mesmo. Isso. Então, o roteiro de estudo, ele deve ser elaborado pensando no aluno. Então, quer dizer, por isso que a gente fala dessa proposta do diálogo ali, né? Uma questão ali disparadora, situando o aluno, contextualizando o aluno, desculpa. Então, ele vem a fim de orientar, favorecer o engajamento e a autonomia, contribuindo para que o estudante construa estratégias de sistematização de estudo em prol da aprendizagem, que foi um pouco do que a gente falou agora. Agora, a próxima tela. Isso, olha lá, a estrutura de planejamento do roteiro de estudo, né? Então, ele tem que estimular o aluno a pensar, ele tem que ter atividades investigativas, aí vai da estratégia do professor, né? A maneira que o professor quer trabalhar, que estratégias ele quer usar. Ele não pode deixar de ser considerado para isso, que nós estamos num contexto, né? Com um número reduzido de estudantes, então tem que ser pensado no pessoal que fica em casa, né? Que é essa proposta aí híbrida EAD, e que ele seja dialógico para facilitar o estudo do aluno ali, né? Porque o aluno tem uma autonomia melhor ali para entender o que o professor espera dele. Pode passar. Isso, continuando aí, né? Ele tem o trabalho com as metodologias
sala de aula empírica, enfim, tem vários recursos aí que dá para ser utilizado, né? E aí, de novo, ó, um bom roteiro, ele deve levar o aluno a pensar, ter o hábito de pensar, ter atividades investigativas, lembrando aí no contexto que a gente está de 2021, né? Que é essa proposta aí de um número mais reduzido de alunos, aí esse rodízio, e favorecer o aluno ali para que ele entenda que o professor espera dele, a proposta da aula, que ele seja, assim, bem dialógico, bem construído nesse sentido. Isso, próxima. Olha lá, que foi o que a gente falou agora, né? Nas etapas de elaboração do roteiro, ele tem que ter um título, que foi o que eu falei dessa questão disparadora, que pode ser um título ali para o aluno, né? Que precisa ser atraente, que o roteiro 1 contemplava, como a gente fez a análise ali. Ele deve conter uma boa pergunta, né, que estimule a curiosidade do aluno sobre o assunto que vai ser abordado. Por exemplo, tipos de pergunta. Você sabia que, né? Você sabia, dependendo do tema, né? Para colocar o aluno ali, ele ter vontade de curiosidade, né? Acerca do assunto e da aula. E se tal coisa fosse assim, não como é? Por que tal coisa é feita desse modo? De onde veio tal ideia? São sugestões, questões disparadoras aí, que ali no inicial, ali, às vezes faz toda a diferença. Pode passar. Olha lá, a questão da introdução, que no roteiro 1 também tem essa introdução. No roteiro 2 tem aquela parte da reflexão também, que fala que é muito boa, que faz umas perguntas reflexivas ali para o aluno, por isso que a gente considerou também como um bom roteiro, né? Como eu disse, os dois são bons roteiros. Só que o 1, ele atende mais essa proposta da SEDUC aqui, tendo a questão disparadora, tem a introdução, que é o pequeno texto inicial apontando a importância do assunto abordado. No 2, de certa forma, tem também, mas a gente entende que no 1 essa proposta está mais bem construída. Ele deve ser, o roteiro também nessa introdução, ele deve ter uma linguagem simples e direta, com destaque para os aspectos mais relevantes que serão abordados no roteiro. Tudo isso nessa proposta inicial aí de situar o aluno e contextualizar para ele o que você espera, qual vai ser o tema da aula. Né, as propostas aí, a apresentação da proposta, ela deve partir de uma situação problema para levar o aluno a refletir, a pesquisar, a buscar, né, para que eles pensem, reflitam, tem que ter questionamentos. Isso os dois têm, né? A gente vê que eles têm essa proposta aí, o nível de dificuldade, o objetivo que o professor quer, eles vão sendo trabalhados dessa forma. E e as questões também, o tipo de estratégia tem que ser de uma forma que o aluno trabalhe assim, estabelecendo relações com a realidade, estabelecendo relações com o que já vem sido aprendido até então, de uma forma assim que situe o aluno também com a realidade, né? O que ele vai usar aquilo na nossa realidade, uma coisa assim mais interligada. Um bom roteiro também dá para ser trabalhado as questões não só cognitivas, competências socioemocionais também, à medida que você, nas estratégias ali, você articula, você consegue também realizar esse trabalho com as competências socioemocionais também. Pode passar a próxima tela, por favor. Né? Então, na parte do desenvolvimento, tem fases. A gente vê que os dois ali têm né, o desenvolvimento ali, aula 1, aula 2. Alguns até têm o nome lá, desenvolvimento, fase inicial. Os dois, essa parte, eles têm. Então, na fase 1, ele deve propor o quê? Uma realização de investigações, digamos assim, pesquisas, propor uma pesquisa para o aluno, colocar um vídeo, né, ali que situe o aluno, que fale sobre o tema, que desperte o interesse do aluno, isso ajuda, é uma estratégia. Ali, nenhum deles trabalhou com vídeo, mas a gente sabe que tem roteiros ótimos, que tem propostas com vídeo, com imagens. É que esses roteiros, eles estavam totalmente voltados, se vocês puderam observar,
na proposta do Aprender Sempre. Então, ali, ele estava num diálogo com o aluno para o aluno buscar os textos lá no Aprender Sempre. Então, às vezes, o texto não estava ali, mas ele estava... ele foi idealizado, foi montado totalmente com o suporte do Aprender Sempre. Então, o professor pode se utilizar ali de diversas estratégias, vocês sabem muito bem fazer isso, né? Colocando, a gente vê aí muitos vídeos e muitos textos aí que trabalham nesse sentido de levar o aluno a pesquisar e a buscar o conhecimento. A próxima tela. Às vezes demora um pouquinho para passar. A fase 2, né? Atividades que proponham uma familiarização com o novo conhecimento, por meio de sua aplicação em diferentes situações e diferentes contextos. Foi o que eu falei na tela anterior, que é trazer o que o aluno está aprendendo para a realidade, né? Fazer essa comparação com a realidade, trazer para o contexto, para situações que isso vai ser aplicado. Pode passar mais uma. Eu estou passando um pouquinho mais rapidinho, pessoal, porque ainda tem uma parte da SOL que é bastante importante, tá? O encerramento, tá? Eu finalizo aqui a minha parte, que tipo assim, é uma reflexão que a gente possa trazer para vocês, que a gente construa junto aí essas reflexões e essas conclusões. Quero destacar que os 2 roteiros são bons. O que a gente fez aqui foi um diálogo mesmo, um aprendizado que a gente, né, querendo dizer que nós estamos aprendendo juntos, tá? Essa parte do roteiro aí, o ano passado não foi um ano fácil, nós estamos ainda aprendendo juntos, isso inclui nós aqui também enquanto núcleo, tá? A gente tenta estudar aí as propostas da SEDUC e trazê-las aqui da melhor forma para contribuir aí com o trabalho de vocês na sala de aula. E a gente é aberto aí, se quem quiser falar alguma coisa, contribuir, dizer alguma coisa, a gente sabe que a maioria das escolas fazem excelentes roteiros, a gente só pegou uma demonstração aqui para poder conversar um pouquinho mesmo, tá? Então, eu passo a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, pedir, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, eu vou passar a palavra para a Sol, que vai falar um pouquinho do roteiro da educação especial com a gente. Agradeço muito, viu, pessoal, a contribuição de vocês. Lembrando que a gente vai caminhando e vai aprendendo junto, viu? Sempre aprendendo junto, a gente está aqui à disposição de vocês. A Sol vai sentar aqui no meu computador para ficar melhor para ela. Vou colocar minha máscara, que ela vai entrar aqui, ela já me avisou. E ela fica com vocês a partir de agora, tá? Muito obrigada. Fica aqui para você mexer no seu computador. Tá com áudio já? Tá tudo certinho. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Quem não me conhece, eu sou a Solange, a PCNP da Educação Especial. E eu tô aqui para dar uma orientação rapidinho para vocês, aproveitando esse momento de formação sobre o roteiro de estudo. Nós temos os alunos da Educação Especial que a gente não pode esquecer. E aí, eu fiz um roteiro, programei um roteiro para facilitar esse acompanhamento, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir para mostrar para vocês, é bem rapidinho, curtinho. Já até abriu aqui. Vamos lá, aqui tem o roteiro de estudo da Educação Especial. O que é isso, né? Vocês já viram aí toda a formação com as meninas, toda a orientação. O aluno da Educação Especial, a gente tem que lembrar que a gente não tem que ofertar a igualdade de direitos apenas, mas a equidade. Eu consegui oferecer para ele aquilo que realmente ele precisa para desenvolver. Então, o roteiro dele tem que ser diferente, porque a necessidade dele é diferente. Me perguntaram, antes de eu apresentar, se os professores deixariam de fazer o anexo 3, que é a adaptação curricular. Não deixa de fazer. Aquele documento, ele tem que ser feito sempre, porque é um documento da Secretaria da Educação, o anexo 3. Esse roteiro, ele foi feito para os alunos que estão em casa. Então, vamos supor, a semana que esses alunos não estão na escola, estão em casa, o professor utiliza esse roteiro.
e também para os professores das salas de recursos e os professores auxiliares. Então, os coordenadores que estão presentes aqui hoje, né, repassem aí para os seus professores. Espera aí que eu vou tentar mexer aqui, que o computador não é meu, a gente acaba... Pode, né, me dar uma ajudinha aqui, que é isso. Ó, Ô, então vamos lá. Sol, eu tô passando Oi. aqui, tá? Ah, você tá Eu tô passando, esperando Ana por Laura? aqui. Aí Então, você vai... volta, então. Volta lá no Tá, começo, você deixa vai... eu falar bem no comecinho, vou explicar. Voltou? Mais um pouquinho, só para eu ver. Isso. Bom, aqui eu tenho a identificação desse aluno. Precisa colocar tudo isso? Precisa, que eu tenho que saber qual é o aluno, né? É o nome desse aluno, a escola, o nome, o professor, a disciplina, às vezes é matemática, língua portuguesa, geografia, então, e o nome do professor. E quantas aulas eu vou trabalhar. Então, aqui tem os objetivos, que são as expectativas de aprendizagem, quais os objetivos esse aluno deve alcançar. Então, depois dessa ficha, eu tenho um modelinho para vocês. Então, vocês vão colocar qual a expectativa de aprendizagem, quais são os objetivos que esse aluno deve alcançar, e quais são as habilidades e competências que esse aluno precisa desenvolver. Então, eu preciso saber, nem sempre é a mesma dos outros alunos. Quando o aluno não precisar de adaptação curricular, às vezes eu tenho um aluno cego. Esse aluno não tem prejuízo cognitivo, ele não vai precisar de uma ficha dessa. Ele não enxerga, mas ele consegue fazer as atividades como os outros alunos. Aí aqui tem atividades e recursos propostos. Eu coloquei assim, 1, 2, 3, depois várias opções, porque é um exemplo, não significa que é para dar 3 atividades, 4, 5, 2, aí vai depender, tá? Então, na atividade 1, eu vou colocar o tema dessa atividade, qual recurso eu utilizei para desenvolver. Se eu utilizei, se foi vídeo, se foi figuras, se foi pelo WhatsApp, se foi o centro de mídias, então eu preciso colocar. Pode passar, Ana. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? E qual é a forma de comunicação com essa família e com o aluno? Porque a gente não pode deixar de ter o contato com a família e com o próprio aluno. Porque o aluno da educação especial, muitas vezes, ele não entende esse processo dele estar em casa. Então, se eu não tiver um contato contínuo, mandar uma chamada de vídeo, mostrar para ele que eu não estou presente, que ele não está comigo, mas eu estou ali para ajudar, ele não entende o que está acontecendo, tá? E é importante a gente ter essa proximidade com todos os alunos, e da educação especial é mais delicado ainda. Depois tem uma devolutiva do aluno. Então, é uma forma de acompanhamento e supervisão do trabalho. Você vai colocar aí o que o aluno te devolveu dessa atividade que ele fez em casa. E os resultados e os encaminhamentos. Quando ele volta, ele traz as atividades que ele fez em casa. Isso, gente, esse roteiro é para fazer uma atividade diferenciada, porque às vezes o aluno não consegue realizar a atividade que é ofertada até pelo centro de mídias. Ele não consegue. Então, o professor precisa assistir essa aula, pensar nesse aluno que ele tem na sala dele e ver de que forma ele pode melhorar, entre aspas, né? Adaptar essa aula para determinado aluno. Pode passar. Pode passar, Ana, subiu. E aí, aqui tem um exemplo. Então, eu só fiz essas 2 fichinhas. Tem esse exemplo, nós também temos exemplo de uma escola nossa mesmo, da diretoria, né? Aqui é uma escola fictícia, então como vocês vão preencher? Ó, nome da escola, nome da aluna, tá tudo ali, Monteiro Lobato, Maria Aparecida, 6º ano, professor Joaquim. Na disciplina é matemática, quantas aulas? 2. Qual o objetivo essa professora tem? Ela tem o objetivo de desenvolver conceitos matemáticos rudimentares, de identificar, selecionar, classificar, seriar e parear. Então, ela colocou os objetivos que ela tem com a aluna Maria Aparecida. Pode subir, Ana. Quais os recursos e quais atividades foram propostas e recursos? Então, ela utilizou jogos eletrônicos, o app para o celular, o ABC do autismo. Então, isso aqui são os recursos que ela utilizou de acordo com a deficiência. Se quiser colocar a deficiência que o aluno apresenta, tudo bem, tá? Eu não coloquei porque eu acho que fica muito taxativo, mas às vezes para escola isso funciona.
o aluno não entende o que é fração, por exemplo. A professora mandou um vídeo para mim mostrando uma maçã, como que, né, 1/3, 1/4 através de uma maçã. Ela fez o vídeo em casa, porque o aluno não conseguia entender isso no abstrato. Ela fez um vídeo em casa cortando a maçã, dizendo, ó, ela está inteira, agora eu cortei a metade. Se eu cortar assim, e foi explicando a fração, e o aluno conseguiu entender. Então, o mais importante é ele entender esse conteúdo, tá? A forma como... E eu pensar numa forma de trabalhar de uma maneira que facilite para ele. Então, a forma de comunicação com a família, qual que foi? Através de telefone, de WhatsApp, através de videochamadas. Pode subir. Aí vocês vão colocar aquilo que vocês utilizam. E a devolutiva, ó, a devolutiva, a mãe do aluno gravará vídeos, áudios do aluno relatando, por exemplo, nós tivemos um caso de um aluno que fez uma receita de um bolo, então a mãe filmou ele fazendo, ele lia a receita e a quantidade, aí ele foi entendendo a questão medidas, né? Medidas de massa, medidas... E isso a mãe ia falando e ele mandou um vídeo para a professora. Então, esse roteiro, ele serve para o professor da sala de recursos, para o professor itinerante, para o professor auxiliar e também para o professor regular da sala comum das disciplinas, porque nem sempre ele consegue fazer a mesma atividade. À medida que as devolutivas acontecem, a professora acompanhará a evolução do aluno em contínua avaliação. Pode subir, acho que está terminando já. Pode subir, Ana. E aí tem os resultados que a gente vai preencher quando o aluno retornar à aula. Então, as observações e a assinatura do professor e a assinatura do coordenador. Às vezes pode acontecer do aluno, né, não entender, ou então tem casos também que o aluno não faz atividade, então aí eu vou escrever o que aconteceu e os motivos. Aí assino o professor coordenador e o diretor da escola. Vê o último aí, o que é? Professor coordenador, diretor da escola. Vê se tem mais alguma coisa. E da ciência do responsável, que é a família, né? E a data que isso foi entregue. Então, a intenção é facilitar o trabalho tanto do professor como do aluno, né? Fazer com que ocorra a aprendizagem realmente desse aluno, que a gente não pode esquecer que ele está ali com a gente. Então, é só isso mesmo, é rapidinho. Tem uma perguntinha aqui, a escola está aí dizendo que o anexo 3 é direcionado apenas para o aluno que possui laudo. Olha, gente, é assim, essa questão do laudo é delicado, né? A gente sabe que tem muitos alunos na rede que a gente tem dificuldade de ter o laudo clínico por conta da dificuldade das famílias, mas a gente enxerga, é nítido que esse aluno tem um grande prejuízo. Eu não vou sair fazendo anexo 3, adaptação para todo mundo, mas pensando hoje no geral, na educação, na aprendizagem geral, a gente olha para todos os alunos de forma individual, não é? A gente olha para todos de uma maneira, como a gente tem ouvido muito agora, né, personalizada. Então, para os alunos da educação especial, a gente olha dessa forma e a gente olha para todos. Então, se eu vejo que esse aluno tem realmente uma deficiência, eu vou fazer a minha parte pedagogicamente. Posso fazer o anexo 3, sim, porque ele não consegue acompanhar as atividades. Mas ele é obrigatoriamente para quem tem um laudo clínico. Mas não deixa de ter, a gente não pode deixar de ter um olhar quando a gente tem a certeza que aquele aluno apresenta uma deficiência e só não tem o laudo, né? Mais alguma coisa? Estou olhando aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui aqui. De nada. Se vocês precisarem, tá? Tô aqui. O que precisar é só ligar que eu tô aqui. Mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Ana Laura, tem alguma que eu perdi? Ficou para trás para responder? Ou a Milena? Acho que não. Tem alguma, Milena? Não, tem nenhuma. Joia. Então, era isso. Eu não vou falar muito agora. Tem bastante gente perguntando sobre o centro de mídias, como que faz com o aluno da educação especial em relação ao centro de mídias. Eu tinha me programado para falar sobre isso hoje, mas eu vou aguardar mais um pouquinho que vem orientações da secretaria. Então, eu vou esperar um pouquinho para dar um retorno para vocês
de acordo aí, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Se precisar, estou aqui, é só ligar, tá? Um bom trabalho para todos. Agora, Pessoal, acho que falta a Claudineia, Ana Laura, não sei. Tchauzinho. Vou fazer um encerramento. Pessoal, então vamos encerrar o nosso ATPC, né? Vou só fazer o fechamento, já está dando o horário. Fazendo a síntese de hoje, nós temos aí, então, que o plano de ensino, né, o plano de aula e o roteiro de estudo, um está articulado ao outro, tá? Do plano de ensino, sai o plano de aula, que é do professor, que do plano de aula sai o roteiro de estudo. As referências que nós utilizamos hoje foi o planejamento das aulas, o acervo do Centro de Mídias e as pautas e percursos formativos em rede, acervo do AVFAP, utilizados nas ATPCs. Vou deixar para vocês o Bit.ly, nós vamos colocar no chat para vocês responderem, avaliação e lista de presença. E agradeço muito a presença de todos, bom? Todo o material de hoje já foi enviado para as escolas e vocês também tiveram acesso aos PPTs e aos roteiros a partir do Bit.ly que nós enviamos hoje pelo chat. Aguardem só um minutinho que nós vamos colocar para vocês o link de avaliação e lista de presença. Se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, quero dizer que foi um imenso prazer estar aqui com vocês, tá? Estamos à disposição e vamos aprendendo juntos aí. Queria agradecer a Milena aí, que ficou no suporte aí no chat, agradecer o Tiago também pelo suporte, todo o pessoal do núcleo. Obrigada, Ana Laura, pela parceria, Sol, pelas grandes contribuições da educação especial e é isso aí, pessoal. Estamos juntos, tá? Muito obrigada. Um grande abraço a todos e todas. Gostaria também de agradecer a todos, Claudineia, Ana Laura, a Solange, e, que nem a Claudineia falou, né, e um apoiando o outro aí no que precisar. Obrigada. Isso, e principalmente a vocês, né, que estão aí nas escolas aí, fazendo sempre o melhor. Obrigada mesmo, pessoal. Valeu. Obrigada a todos, até uma próxima.